Olá, amigos! Estamos começando mais um Sabores e Lembranças, uma produção do Jornal Cruzeiro do Sul, que ensina a fazer receitas deliciosas, regadas sempre com um bom bate-papo. Sabores e Lembranças é uma série multimídia do Jornal Cruzeiro do Sul, que inclui reportagens no caderno Ela, um hot site com as receitas e o programa de vídeo em que vocês podem conferir o passo a passo das receitas. Esta iniciativa tem o patrocínio da Nutrifam e do Taust Supermercados. E hoje recebemos em nosso estúdio Silbete Gonzaga Leite Lopes, ou simplesmente Bete, como todos a conhecem, que é funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal e hoje, como teóloga formada, atua dando palestras, formação para leigos e catequese para adultos. A Bete vai nos ensinar a sua receita de pudim das águas. Bete, seja bem-vinda e obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada, Estão. Então nós vamos começar, eu vou elencar aqui o que você vai precisar aí na sua casa para reproduzir o pudim das águas, que tem uma história muito especial por trás, que a Bete já vai contar pra gente. Mas começa assim: 2 xícaras de água, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite em pó, 1 colher de amido de milho, 4 gotas de baunilha e 3 ovos. Essa é a receita do pudim, né? Isso. Aí tem uma caldinha que a Bete vai ensinar os segredos, né? Que ela vai utilizar 1 xícara de... 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Para 1/3 de... Aliás, 3/4 de xícara de água. De água. E ela vai incrementar depois com gengibre, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo. Vamos começar pela calda, Bete, para a gente ter a calda demora um pouquinho mais, né? É uma receita extremamente rápida de fazer. A Bete já foi explicando pra gente assim mais ou menos o que vai. Então já foi a água. 3/4 da xícara de água. 3/4 da xícara de água. Como que acende aqui? Esse aqui? Pra cá, isso. Ligou. Daí Aí as 2 xícaras de açúcar. Aí a gente deixa lá a calda sendo preparada, né? Isso. Só dá uma leve mexida para a água absorver. Isso. E vai até ela pegar a consistência da calda desejada. Que a gente vai aprender aqui com a Bete que consistência que é essa, né? Apesar que também tem aquela coisa, depende do gosto da pessoa, Exatamente. Mas essa calda vai ser usada para... A coloração, o ponto, né? Vai depender da pessoa. Isso. E essa calda vai ser usada para caramelizar a forma no primeiro momento. E depois você não vai utilizar tudo para caramelizar, porque depois você vai fazer essa caldinha, que é o segredo da Bete, que é aí que ela vai utilizar o gengibre. Mas vamos no passo a passo. Vamos para o pudim agora, enquanto a nossa calda está lá? Deixa eu pegar o... Aí o que você vai precisar, né? Nós vamos colocar a água primeiro, as 2 xícaras de água, 3 ovos inteiros. O açúcar. O açúcar, que são 2 xícaras de açúcar. A colher de maisena. A colher de maisena é generosa? Uma generosa, assim. Tá, né? Isso. Pronto. As 2 xícaras de leite em pó. De leite em pó. Usem aquela marca mais tradicional, que é muito boa. Você pode usar outras marcas, mas o efeito não é o mesmo. Já deu? Já deu? Já deu rapidinho, hein, gente? Rapidinho. Agora, se a pessoa optar por novo sabor, ela pode, daí nesse processo, colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado, que dá outro sabor. Aqui nessa hora já. E também uma meia xícara de coco ralado. Ou só o queijo, ou só o coco, ou os dois juntos. É uma forma de variar também. Mas daí vai descaracterizar um pouco o sabor do leite condensado. Certo. E aqui a baunilha de 4 a 5 gotinhas. Não põe muito, porque senão também descaracteriza o sabor do leite em pó. Do leite em pó. Bate mais um pouquinho mais agora? Um pouquinho. Isso, vamos lá, bater só para baunilha. Aí. Bete, conta pra mim. Enquanto isso, a gente espera a nossa calda lá, que vai para banho-maria. Que depois o pudim vai em banho-maria. Não tem problema ficar paradinho aqui, né? Não tem problema. Depois a gente dá uma outra batidinha. Certo.
Então, Beth, conta pra gente por que você conhece, ela já se emocionou antes de começar a contar, gente. Por que chama pudim das águas? Conta pra gente, como é que foi a criação desse pudim? É uma história longa. Eu morava num sítio, praticamente num casebre. E logo que meus pais se casaram, ele foi pego de surpresa por uma enfermidade muito grave, em decorrência de uma aplicação inadvertida, né, que ele fazia de agrotóxicos nas plantações. Então, o diagnóstico, se fosse feito hoje, não sei se seria o mesmo, mas na época povoou a mente de todos os pessoal da família, as pessoas da família, que ele estava com câncer. Daí o diagnóstico foi como sendo gastrite polipóide, mas ele perdeu 2/3 do estômago na época, o que era, né, 1960. Então isso daí era inadmissível na época. E com isso ele ficou sendo muito paparicado, ele se submeteu a 3 cirurgias e não produziu o efeito desejado. Então a preocupação era constante por parte da família, que não economizava os vinténs deles para achar alguma alimentação que de repente ele viesse a comer e não fizesse mal. Porque tudo fazia mal, né? Muito mimado. E daí quando foi num domingo, minha mãe resolveu fazer uma receita de pudim que ela havia aprendido com a família, fez o pudim. E que não era esse. E fez o pudim, tudo assim em latinhas, porque não tinha forma como tem hoje, sem esses recursos, né? Muita pobreza. E ela terminou o pudim, tinha que esfriar o pudim. Meu pai era meio exigente. Mas eu gosto dele bem fresquinho. Não existia o termo geladinho porque não tinha geladeira. Então, como esfriar? Para esfriar mais rápido, então ela desceu a ribanceira uns 500 metros para levar até o rio. No rio havia uma caixa que represava uma boa quantidade de água, que lá eles tiravam água para várias coisas, inclusive para ela lavar a roupa. E daí ele deixou lá por umas 3 horas. Quando ela volta pegar o pudim, eis que tinha uma disputa pelo pudim. 2 seres, né, disputando a forma de pudim dela e comendo o pudim. Eram 2 vacas. Então ela ficou, né, não preciso nem descrever a fúria da minha mãe, né? Ficou furiosa. E lá ela sobe muito decepcionada, mas para derrubar minha mãe não é qualquer coisa, né? Então eu digo sempre que ela foi movida a desafios, sempre, né? E diante das crises sempre ela se tornou, né? Diante da crise ela criou sempre. E daí como, né, fazer um outro pudim para o seu Zequinha que estava pedindo pudim? Foi na despensa e procura ingredientes. A farinha tinha acabado, mas tinha leite em pó que ela utilizava para minha irmã, que era um pouco mais nova do que eu. Ela juntou os ingredientes e fez o tal pudim de leite em pó, e até que ficou bom. Gostou do pudim e tal, mas o que aconteceu? Ela, para esfriar novamente, ela não quis levar até o rio. Vai que a vaca come de novo, né? Come de novo, Então, o que ela fez? Muito criativa, muito esperta, né? Colocou dentro de um balde, do balde que tirava a água do poço, e desceu o pudim dentro do balde até o poço, porque lá embaixo a temperatura é muito, bem refrigeradinha, né? E deixou lá, mas eis que, enquanto estava lá o pudim refrigerando, ela escuta um barulhinho de um pessoal que vinha visitar meu pai. Eram uns compadres deles lá. E então ela falou assim, e agora? Eles normalmente chegam cansados e pedem água, e eles querem água fresquinha do poço. Ninguém pode ver que eu tô com o pudim lá embaixo, que vão fazer uma chacota em cima de mim. Bom, tirou daí o pudim e teve uma ideia brilhante, que foi colocar o pudim aonde? Não tinha armário com tampa, né, com portas, eram só prateleiras, uma pobreza indescritível. E colocou então embaixo da cama que meu pai estava deitado. E daí chegam as visitas. Para esconder das visitas. Daí as visitas chegaram e conversa vai, aqueles comentários, né, muito oportunos, né? Como sempre, um povo muito criativo, né? Porque o senhor está tão abatido, nossa, como você emagreceu e tal. E nisso chega daí um gato e começa a miar. E mia daqui, minha mãe puxa o gato, e o gato insiste em ir até embaixo da cama.
E a minha mãe puxa o gato e empurra o gato. E eu comecei a implicar com aquilo. Mãe, deixa, né? Eu era pequenininha, eu tinha acho que uns 4 ou 5 anos. Mãe, deixa. Deixa ele ficar ali embaixo, né? E ela implicava com o gato e não falava por quê. Até que uma hora eu resolvi o problema. Eu falei, não, eu vou resolver o problema. Abaixei para ver o que tinha embaixo da cama. E daí ela me beliscava. Eu, não, mãe, o que você está me beliscando? Muito discreta, né? E daí fui até embaixo da cama e vi. Mãe, aqui tem um negócio preto, é bolo, mãe. Ah, não, é um pudim, mãe, que o gato está querendo. E daí foi aquela humilhação para minha mãe, né? Ela ficou muito constrangida, muita gargalhada, o povo, todo mundo queria saber o que o pudim estava fazendo lá. Ela não podia explicar, porque não daria para servir todo aquele pessoal, e ela queria servir o meu pai, o objetivo era esse, né? Então, daí a história do gato foi que ela não podia ver o gato, queria bater no gato, e eu defendendo o gato. Bom, daí quando foi à noite... Coitado do gato, o gato ficou para fora, e eu não admiti que o gato ficasse lá fora. Eu falei, bom, a hora que meu pai dormir, minha mãe dormir, eu vou e abro a porta. Abri a porta lentamente, mas o gato estava assustado com a escuridão lá fora, entrou a mil e me quebra uma fruteira dela de cristal. Eu não sei quem feliz a ideia da minha tia de dar uma fruteira de cristal para quem mora no casebre, né? Mas era assim o tesouro da minha mãe, o objeto de estimação dela. E o gato me quebra. Ah, minha mãe levantou a 200 por hora. E lá vai de novo a Beth e o gato apanhando. Então a história é essa, né? O pudim das águas, porque primeiro na água do rio e depois na água do poço. Então ficou por muito tempo comentado o pudim da minha mãe. Pudim das águas. É, pudim das águas, né? E ele vai água na receita. É, e ele vai água na receita, né? A calda está quase no ponto. Está quase no ponto, né? Acho que agora já é hora de tirar. A nossa forma. Despeja aqui uma parte dela. Isso. Aí. E essa outra parte, agora você já pode pôr água. Tem água aí? Isso, tem sim. Eu tenho que ser um pouco rápida para fazer a calda, pegar todas as bordas, da forma. Né? Se endurecer, você volta um pouquinho na chama, né? E para espalhar bem. Se tiver muito rala a calda, você passa uma primeira vez, daí assim que ela esfria um pouco mais, ela fica com uma consistência melhor. E daí você de novo passa uma outra camada. Porque é gostoso o pudim bem ladeado de uma grossa camada. Claro. Então vamos lá. Então vamos lá. Agora já pode pôr. Aí ele vai fazer aquele barulhinho. Vai fazer aquele barulhinho, E não fez porque não está muito frio ainda. E daí você leva para assar em banho-maria. Aí tem duas opções. Né? Uma... É como nós vamos fazer agora. Deixa eu pegar aqui. Tá bem quentinho. Você deve ter uma forma apropriada na sua casa, né? Para banho-maria. E você tem duas opções agora. Ou você deixa de 40 a 45 minutos só em banho-maria. Você vai reconhecer que tá bom colocando um palitinho, né? Para ver se não gruda no palitinho. Ele tá firme e também as laterais, as bordas vão ficar meio que descolandinho. Você já vai reconhecer. E tem uma outra opção, aí são de 40 a 45 minutos. A outra opção seria você tirar do banho-maria com 30 minutos de cozimento, colocar numa forma daí rasa, mas com água quente, e colocar no forno. Daí a parte de cima fica meio crocante. Principalmente se você fizer com queijo. Fica muito gostoso, muito diferente. Então essa é uma outra opção. Tem duas opções. Então, ou você deixa 40 minutos direto no fogo, né? No fogão. Vai depender muito do fogão de cada um. É de 40 a 45 minutos. Ou então deixa 30, é isso? Isso, 30. E depois coloca em banho-maria, mas daí numa forma mais baixa, que caiba no seu forno, né? Para ficar crocante. Cuidado, porque a panela do banho-maria daí, para ir ao forno, não pode ter essa parte, né? Tem que ser... Mas existem formas... Maçadeira mesmo, né? Daí pode. Porque daí o tempo vai ser bem curto, não tem problema. E aí... O restante da calda, da calda, daí a gente acrescenta um pouco de água e vai ficar assim, nesse ponto. E não precisa colocar mais açúcar, né? Ó, é uma calda, Você não põe mais açúcar, que você vai pôr água, né? Mas tem que pôr de imediato, porque senão ela queima. Entendi. Né? Porque ela tá com o calor, a temperatura ali, né?
E daí você tem duas opções. Você separa nesse primeiro momento para quem não gosta de outros ingredientes, separa um pouquinho lá para os filhos mais, né, exigentes, que não gostam de sabor. Não gosta de E sabor. você tem outras opções. Aqui no caso, eu cortei o gengibre, né, em fatias pequenas e depois em pedacinhos, né? Não sei se dá para pegar aí, né? Colocou Deixa junto eu pegar lá. aqui. Então, eu enchi 2 colheres, né, para essa quantia. Certo. Não tenham medo porque o gengibre, apesar de ser forte, mas aqui ele não solta tanto sabor. Não, e ele deve dar um sabor todo especial. E é gostoso que ele fique também aqui. Ele dá um sabor especial e é gostoso você também triturar, né? Sim, fica muito bom. Muito gostoso. Você pode também acrescentar aqui ou fazer outras variações, colocando daí maçã picada, principalmente maçã verde, em pedacinhos pequenos, como se você fosse fazer um chutney. Então você pode acrescentar isso, você pode fazer também com abacaxi picado. E daí você tem que deixar cozinhar. Se for com frutas, você tem que voltar ao fogo e deixar mais uns 30 minutos aí, até ela pegar aquela corzinha do caramelo e ficar aquela consistência. E o gengibre também, né? O gengibre também. Você volta pro fogo. O gengibre, uns 10 minutos de fervura já é o suficiente para ele soltar todo. Ele fica parecendo um xarope, né? Isso, um xarope. E esse aqui é um pudim que a Beth preparou anteriormente, né, Beth? Já prontinho pra gente, enquanto o nosso ainda continua lá. Olha que lindo. E agora vamos desenformar, né, Beth? Ver como é que... E colocar a calda, tudo. Isso. Por favor. O interessante, assim, fazendo desse jeito, você tem 2 opções de calda, né? Sim. Aí você coloca, se for o caso, né? Vamos lá. Deu pra ouvir. Aí, olha só. Tan, 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 tan. Aê! Muito bem, que lindo. Ó, muito lindo. Se você quiser colocar o gengibre por cima, pode. Geralmente, daí, nesse caso, o gengibre você vai colocar no prato da pessoa que optar por ele, né? Tá. De acordo com a opção. Então, você coloca daí a calda. Pode colocar os pedacinhos de gengibre. Olha que aspecto bonito, né? Muito, muito bonito. E hoje nós vamos ficando por aqui com mais esta edição de Sabores e Lembranças, agradecendo a Nutrifam e ao Taust Supermercados que patrocinam o nosso projeto. Hoje recebemos a visita da Beth, que compartilhou com a gente a sua receita de pudim das águas e também a sua história muito bonita. Obrigada, Beth, pela sua participação aqui, por compartilhar com a gente dessa receita tão significativa para a sua família, o pudim das águas. Obrigada. Foi um prazer, Renata. E até o próximo programa.